pessoal, eu também trago aqui algumas importâncias que são as práticas de mercado, né? Onde eu cito, basicamente aqui, o Well-Architected Framework, né? Esse, basicamente, é o white paper da AWS, onde a AWS ensina as melhores práticas, né? Dentro desse white paper, a AWS tem 5 pilares, e um desses pilares, justamente, é otimização de custos. Então, se você parar para pensar na visão das players de nuvem, elas querem que você consuma realmente a plataforma deles, que vocês gastem, mas se esse gasto não for vantajoso, não for de uma forma saudável, aquilo acaba se tornando um prejuízo. E hoje, a gente ouve empresas que cresceram no mercado fazendo esse downgrade, né? Voltando a empresa da nuvem para um ambiente on-premises. E por que às vezes existe esse gap? Porque muitas dessas empresas começaram a trabalhar com a nuvem e não fizeram gestão de custos. E aquele custo acabou se tornando inviável. Parte dessas empresas podem até acabar se encerrando as suas operações ou quebrando por conta da fatura da AWS. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter ali um conhecimento, se esse conhecimento não for a fundo, qualquer decisão que você tomar na console da AWS, por ter uma praticidade muito fácil de iniciar workloads, instâncias, bancos de dados, o pode se tornar bastante caro aí no final das contas, né? Só um ponto aqui, que você falou Sim. que empresas podem quebrar, né? Teve um caso que o cliente tinha um ambiente on-premise com fatura, por exemplo, de $4.000, foi para a AWS sem muito planejamento ou com planejamento ali de forma errada e começou a gastar $16.000 ali. Triplicou o custo e por quê? Eles estavam já prevendo um aumento, mas não soube planejar na calculadora da AWS o valor exato que vai ser gastado. Então, por exemplo, colocou um banco multi-AZ, que vai gastar o dobro ali. Então, às vezes até esse know-how de conhecimento de fazer esse planejamento, de usar a calculadora de forma correta, né? Para não ter susto mesmo. Justo, muito, muito válido esse ponto. Ô, Iago, eu vou abrir esses links para vocês darem uma olhadinha. Então, basicamente aqui, ó, eu vou poder compartilhar esse material com vocês, tá? Quem se interessar também, para vocês terem acesso a esses documentos. Aqui, então, clicando no documento do Well-Architected, vocês podem ter uma noção aqui de todos esses pilares da AWS. Está escrito em português, então facilita ali. Eu recomendo para arquitetos, engenheiros, DBAs, todo mundo aí da comunidade hoje que trabalha com tecnologia, a não ler inteiro, porque realmente é um documento muito extenso, mas ali para as áreas que realmente você está dedicado, para a skill que você domina, com certeza é bom você estar por dentro dessas melhores práticas, né? E aqui tem um aviso até legal da AWS, né? Que a AWS fala que ela não se responsabiliza, você vai tomar baseado nesse documento, porque esse documento ele é para fins informativos. A ação que você tome hoje, baseado nesse documento, amanhã a AWS atualizou esse documento e a ação que você tomou não é a mais recente. Então, a própria AWS pede que a gente esteja por dentro das melhores práticas, e uma das melhores práticas também que envolve aqui, né, eu gosto de trazer também que da AWS é onde, de fato, a gente precisa estar de olho por dentro das novidades. A AWS está atualizando, lançando features e lançando configurações, assim, constantemente. Então, eu e o Iago, na Optin, a gente tem um canal que rastreia esse blog, então a gente tem ali uma comunicação toda vez que a AWS lança uma novidade, a gente já tem acesso a essa novidade, então parte do nosso trabalho é estar por dentro dessas boas práticas e novidades na AWS, né? Bom, voltando aqui no slide, o ponto que o Iago comentou, né, da calculadora, muito importante ressaltar aqui, basicamente é a ferramenta ali do arquiteto, né, ali, porque aqui a gente vai conseguir fazer uma previsão de quanto ficaria, exemplo, a sua arquitetura, quanto ficaria a sua infraestrutura na AWS com os custos reais da AWS. Então, num exemplo bem tosco aqui, eu vou configurar aqui o preço de uma instância Giner nos Estados Unidos. A gente vai definir o SO dessa instância, o número dessas instâncias, o número de quantas instâncias vão ser criadas, o tipo de instância. Você define aqui também com a capacidade e a memória que você vai precisar, o desempenho da sua placa de rede. Você vai escolher a modalidade de uso da sua instância. Então, vale a pena também vocês estudarem antes de
de fato, startar uma instância, startar um workload na AWS, entender como que vai ser o uso dessa instância, são preços diferentes para cada modalidade de instância. Inclusive, a AWS está sempre lançando novas features para esses tipos de configuração, onde você se compromete ali em usar mais essa instância em um período maior, a AWS consegue te dar até um desconto, né? Aqui são exemplos de opções de pagamento, né, onde você pode estar usando esse servidor numa forma on-demand, com um compromisso na AWS de 1 a 3 anos, onde você gera um desconto legal. Outro tipo é o de instâncias reservadas e o de EC2 dentro dos saving plans, né? E também dentro aqui da própria calculadora, você pode simular até um ambiente spot, né? Então, a gente sabe que para a sua instância ser spot, ela precisa ser stateless, né? Então, vocês conseguem calcular a volumetria também, quantos gigas essa máquina vai ter de storage, se ela vai ter algum tipo de configuração para snapshot, se ela vai ter monitoramento detalhado. Então, essa é a ferramenta onde, basicamente, a gente entende e coloca toda a arquitetura aqui, todos os serviços que vão ser uso e entende qual que vai ser o meu custo mensal na AWS e qual que vai ser o meu custo anual na AWS. Então, muito importante vocês entenderem a calculadora. Ela vai ser uma amiga ali para vocês não tomarem algum tipo de decisão. Usem a calculadora para fazer comparações também de serviços. Então, extremamente importante. Eu ia apresentar algumas coisas no Cost Explorer para vocês, alguns principais filtros, que eu tive um probleminha aqui com a conta, mas eu consegui printar basicamente aqui métricas aonde eu vou lá e tenho uma visão humana do ambiente, porque para fazer redução de custos e para fazer FinOps, de fato, a gente usa frameworks ali, ferramentas para poder gerar reports, mas precisa também de um olhar humano, né? Que vai formar o conjunto para você fazer um assessment, para você levantar as oportunidades do ambiente com foco em modernização e... Bom, como comentei, ele vai ser a ferramenta ali amiga do cara que está rastreando os custos, que está olhando para FinOps, que está olhando para custos indevidos, porque dentro dela existem várias formas onde a gente entende por filtro como está sendo o consumo de um determinado serviço, qual é a previsão que esse serviço tem ali de consumo. Então, dentro da AWS, dentro do Cost Explorer, nós usamos métricas onde a gente define, basicamente, como que o nosso serviço vai estar trabalhando. E dentro dela, você consegue ter um rastreamento e um entendimento ali de como o Door vai trazer essas métricas, essa previsão, esse forecast para vocês. Bills também, que seria a fatura da AWS, né? Eu gosto sempre de comparar o Cost Explorer com a fatura da AWS, né, para poder fazer essa análise completa, entender o que foi cobrado no mês passado, qual que é a previsão para daqui 3 meses, e não só isso. A AWS existem vários outros serviços que apoiam também na visibilidade de custos e melhores práticas. O Computer Optimizer é um, o Trusted Advisor também é um, o próprio S3 ele tem uma feature que chama Storage Lens, que basicamente de dados que você só olha para o S3 e você identifica ali quais tipos de oportunidades, quais objetos podem ser movidos entre as classes, e é bom e importante também ressaltar o uso da tag, né? A tag também é uma boa prática na AWS para você colocar um nome ali no seu recurso e depois você usar essa tag num gráfico, até para você poder rastrear e entender tudo que você está mexendo, quais recursos você está ali tomando algum tipo de ação, vai lá, tagueia ele, isso é super importante, é uma boa prática da AWS.